Bom dia, boa noite, desculpa gente, bom dia. Boa noite, amigos. Bem-vindos ao Evangelho no Lar. Mais um domingo, agora em dezembro já, o último mês do ano. Já se passaram 12 meses que todo domingo às 20 horas vocês estão aqui junto conosco. Boa noite, Pati, Giovana, Márcia, Vanessa, boa noite, Biga. É sempre bom ver vocês aqui e vários de vocês que eu me lembro muito bem, estão aqui com a gente já faz mais de um ano nos acompanhando todo domingo. Então, obrigada pela presença tão carinhosa sempre de vocês. Eu vou chamar aqui a nossa convidada de hoje, antes da gente continuar. A nossa convidada recebe o nosso convite. Boa noite, Alberto. Boa noite, Rose, André, Denise. Boa noite, Bruninha. Boa noite, Lucimar, Emília. Oi, Elisa. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom? Tá me escutando? Tô te ouvindo bem. Obrigada Não, então tá. por estar aqui com a gente hoje, ter topado esse desafio. A Elisa tá super animada com o tema de hoje, né, Elisa? Oh, E eu fiquei animada com a animação da Elisa, que eu já até preparei pergunta, gente, para fazer para Elisa. Se resolver que a dinâmica hoje vai ser um pouquinho diferente, né? hoje a gente estudou bastante antes, né, Júlia? Olha, eu estudei pergunta porque esse tema, na verdade, Elisa, o que mais aconteceu foi surgir dúvidas. Eu não sei contigo. Eu Verdade, verdade. te ajudar, tenho certeza. Então, gente, boa noite para todo mundo que está entrando agora. Elisa estava falando, é dezembro já, último mês do ano, e tem gente que está aqui todo domingo às 20 horas aparece o nome das pessoas aqui. As mesmas pessoas estão aqui com a gente. Isso deixa a gente muito feliz. Porque a Elisa está aqui, eu estou aqui, às vezes a Emília é um outro convidado, mas o Evangelho é da associação. Então é de todos vocês, então é muito bom ver vocês aparecendo aqui conosco. Como sempre, vou explicar um pouquinho da dinâmica, porque sempre tem participantes novos também, né, Elisa? O Evangelho no Lar aqui, ao vivo, é para vocês entenderem como funciona esse modelo e também replicar na casa de vocês. A gente vai fazer uma prece de abertura, a gente vai fazer a leitura de um item, de dois itens, na verdade, do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai comentar aqui, conversar, vocês podem perceber que no encontro os comentários saem de uma forma, no outro eles saem de outra, isso não tem problema. O importante é refletir sobre o tema. E aí a gente encerra com uma prece e a aguinha frutificada sempre do lado, como uma medicação para ajudar no nosso tratamento. Elisa, você faz a prece de abertura para gente, por favor? Pode ser, vamos lá. Então eu convido a todos para fecharem os seus olhos e que juntos possamos criar essa corrente que entrelaça cada um de nós, seja qual for o local em que estivermos, que possamos sentir a presença uns dos outros, assim como dessa espiritualidade amiga que ampara e protege esse trabalho incansável de levar o Evangelho ao lar de tantas famílias necessitadas desse aprendizado, necessitadas desse amor, dessa vivência, desses ensinamentos de Cristo no nosso dia a dia. Que possamos ter um encontro proveitoso na noite de hoje e que cada um receba, durante esse processo, as energias necessárias para o seu bem-estar, especialmente para sentir esse amparo maior. Damos então por aberto este momento. Que assim seja. Que assim seja. Bem-vindo aqueles que estão entrando agora. A gente vai ler, eu não falei ainda qual que é o tema, né, Elisa? Falei que deu dúvida, mas não falei qual que é o tema importante. É o capítulo 6 do Evangelho, chamado O Cristo Consolador. É um capítulo novo, a gente está começando ele hoje. E o primeiro e o segundo item é sobre o jugo leve. É bem curtinho, eu vou ler inteiro aqui com vocês o item 1 e o item 2. E aí vamos começar a nossa dinâmica. Já vou adiantar outra coisa. Eu falei que eu tenho um monte de pergunta para Elisa. Mas a pergunta não vai ser só para Elisa. Eu quero que todo mundo coloque comentário, responda, porque os comentários de vocês aqui durante o Evangelho ajudam na nossa reflexão, né, Elisa? A gente vai lendo, vai para um caminho, vai para o outro. Então, por favor, compartilhem aqui as dúvidas, os comentários de vocês. Então, capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo
jugo sobre vós, e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe, por dever, o amor e a caridade. Esses são os dois itens sobre o jugo leve. E Elisa, não sei se tu quer começar com algum comentário, eu já posso te bombardear de pergunta, o que tu acha por aí? Pode ser, não, eu acho que a gente pode ir conversando. Uma das coisas que eu observei, eu até comentei com a Júlia antes, é de que a gente está no capítulo 6 ali, né, no meio de um capítulo que falou antes das bem-aventuranças e depois vai continuar falando. Eu acho que é um capítulo que vem para aliviar, assim, do tipo, olha, eu estou aqui, né, existe Jesus, calma, né, acalmem o coração, porque eu estou aqui para ficar junto de vocês. E confesso, a Júlia comentou isso antes, né, de que a primeira vez que a gente lê, a gente fica meio assim, parece simples, mas não é tão simples, e aí a gente começa a pensar um pouquinho mais sobre o tema, e de fato ele gera uma série de reflexões, assim. Acho que é um tema bem oportuno para dezembro, para a gente pensar no nosso ano, pensar como é que foi, o que a gente tem feito, né? Mas vai lá, Júlia, o que tu achas, assim, queres... Só para dar já um spoiler, eu tive dúvida, Elisa, que eu comecei pelo que é o jugo, mas eu vou deixar isso um pouquinho para depois, porque ele primeiro começa falando de outras coisas. Minha primeira dúvida foi no final ali, que ele fala que tem sim uma condição para esse jugo ser leve. Às vezes a gente acha que não, Jesus é tão bom, Jesus de fato é bondoso, tão amoroso, mas tem uma condição ali no texto, ele coloca, né, que existe uma única condição. Elisa, consegue aí dar um resumo pra gente? Que condição é essa que Jesus nos traz para que tudo isso fique um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais leve? Eu acho que a grande questão é quando a gente descobre que esse peso, na verdade, tem muita relação com a gente, né? Com como a gente lida com as situações. Então, o jugo de fato é leve, depois a gente conversa um pouquinho sobre o jugo, mas olha só quanta coisa aparece nessa pequena passagem, assim, né? Fala-se de fadiga, de sobrecarregar, de alívio, de fardo leve, fala de humildade, né? De repouso. Se a gente pensar bem, é muito do que a gente vive, assim, né? Então, existe uma relação grande disso que Jesus traz, né? No sentido de pensar o que é isso, né? Qual é essa relação? Como é que isso se dá? Que peso é esse que a gente tem? Mas já de cara, na última frase, ele faz a menção ali, né? Ele diz que a única imposição que se tem, ele fala assim, né? A única que se impõe como dever é o amor e a caridade. Como se fosse simples assim, né? E aí vem a pergunta ali, né? De qual é a condição para o jugo ser leve? A condição é a forma como a gente lida com esse jugo. É a forma como a gente consegue dimensionar tudo aquilo que a gente vivencia nesse momento terreno e o quanto a gente traz para a gente esse fardo mais ou menos pesado. Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho disso, né? Então, como eu falei, nada mais oportuno do que a gente pensar sobre isso no final do ano, porque é o momento em que normalmente a gente faz essas reflexões mesmo. A gente olha para trás, a gente pensa naquilo que a gente vai fazer, e aí a gente começa a se questionar, poxa vida, Jesus está aqui me dizendo que Ele está do meu lado, que Ele está perto de mim. E ainda diz para mim, né, se tu estás cansada, Elisa, e sobrecarregada, eu vou te dar o descanso.
Mas será que eu estou assistindo isso ou eu estou realmente indo até ele? Será que eu estou escutando ou eu estou conseguindo fazer a minha parte, né? E aí eu trago algumas coisas, assim, que cansaço é esse? Que muitas vezes a gente fala e traz, né? Esse cansaço que está muito relacionado, por exemplo, ao esforço que a gente realiza para fazer algumas coisas. Então, às vezes, a gente nada contra a corrente e a gente não percebe. E a gente demanda um esforço muito maior do que o necessário para fazer determinadas coisas. E a gente vai cansando. A gente vai trazendo esse cansaço, muitas vezes desnecessário, muitas vezes não programado, né? E que acaba aparecendo. Tem uma questão do estar sobrecarregado, que o Aloysio traz pra gente lá no Miudinho, né, o programa do Miudinho que a gente tanto escuta, e ele faz uma analogia bem interessante, ele conta pra gente mais ou menos assim, vamos imaginar que a gente está planejando a nossa encarnação. E aí a gente sabe o quanto de peso a gente consegue carregar nesse momento, agora eu não sei, né, porque agora eu estou envolta nessa matéria e eu tenho dificuldade de identificar isso. Mas quando eu estou lá no plano espiritual planejando a minha reencarnação, fica mais fácil de eu entender isso. E aí eu sei que eu consigo carregar uma determinada quantidade de coisas, né? Os pesos no sentido de aquilo que eu sei que eu vou dar conta. Como eu já me conheço, eu divido isso pela metade e penso assim, não, eu vou pensar em provas, em expiações, metade disso que eu sei que eu consigo carregar. E Deus, em sua infinita bondade, tira metade disso tudo ainda. Então, vejam, a gente vem com muito menos do que a gente consegue e a gente, muitas vezes, na nossa vida, se sente sobrecarregado. E por que isso acontece? Porque a gente vai trazendo para a gente uma sobrecarga que não era planejada, que vem junto com a matéria, que é natural, mas que muitas vezes a gente não consegue se livrar, né? Muitas vezes a gente não consegue deixar de lado. Então, a gente sabe muitas vezes. Elisa, Pode falar. romper, o teu som tava direitinho, daí aqui no meio da frase ele parece que ficou meio afastado. Não sei se tu bateu alguma coisa. Tá, vê se tá bom agora aí. Não, Tá bom? não, agora tá como se fosse afastada a tua voz. Dá pra ouvir. Tá. Vamos ver o que eu faço aqui. Eu vou tentar voltar e voltar. Vamos ver. Ah, foi do nada mesmo, assim, foi. Eu não sei se pode ser a internet também, às vezes. Pode ser. Vê como é que tá. Vou tentar falar mais pertinho aqui. Não? Tá afastado ainda. Mas dá pra te entender, Elisa. Continua assim, então, sem. Tá. Tu queres ler algumas perguntas que o pessoal falou ali pra gente continuar? Vamos lá. Pode ser sim, perfeito. O Aurélio, obrigada pela tua participação. O Aurélio sempre participa aqui nos comentários. O Aurélio trouxe que Jesus, ele reconhece a sobrecarga que a gente experimenta aqui no mundo, mas ele coloca que tem uma diferença entre esse jugo, que às vezes não, na maioria das vezes é a gente que se impõe esse jugo, e o jugo que ele nos impõe. São jugos diferentes, a gente tem que saber diferenciar, que era o que você estava trazendo, né, Elisa? E aí, o que é sobrecarga que nós mesmos criamos com, enfim, né? Aflições, angústias, ansiedade. Todo mundo tem, né, gente? Que daí foi até o que a Rose falou depois. Quem que nunca se deparou com esse cansaço, né? Quem nunca se questionou o que estava acontecendo? Acho que né, no final do ano que a Elisa trouxe, a gente para refletir, né? E a gente começa a se perguntar, muitas vezes, quando é que esse cansaço vai acabar? Quando é que as dificuldades vão aliviar? Então, essa mensagem de Jesus, ela é realmente consoladora. E Elisa, o último comentário, que eu gostei bastante também do Aurélio, ele diz que Jesus mesmo, ele mesmo nos propõe isso. E eu gostei desse comentário que Jesus impõe essa condição para o jugo ser leve, mas essa condição ele mesmo seguiu. Ele mesmo exemplificou enquanto ele estava aqui. E, gente, a passagem de Jesus aqui pela Terra não foi fácil, né? Conhecendo um pouquinho da história, a gente já sabe que foi bem difícil. Mas olha a forma como ele passou. Com amor, com caridade. Olha o exemplo que ele nos deixou. Então, tem que valer a pena, né, Elisa? Senão ele não teria feito. Se não valesse a pena, ele mesmo não teria feito. Acho que esse é o convite. Vamos ver se resolveu o teu microfone, Elisa. Vamos lá, então. Vamos tentar. Então, assim, Ju, acho que tá a mesma coisa, né? Não sei o que aconteceu aqui no celular. Eu consigo te entender, pessoal. Se tiver com muita dificuldade em entender, Elisa, vocês avisem, mas vamos tocar aqui. Vamos lá. Acho que esses comentários do Aurélio
bem de acordo com aquilo que a gente está tratando, né? E é bem isso, né, Aurélio? E boa noite para todo mundo que entrou, tem um monte de gente entrando, dando boa noite. Mas, assim, quando a gente pensa, né, nesse planejamento, naquilo que a gente traz para a gente não planeja uma série de coisas que a gente vivencia enquanto a gente está aqui, né? E muitas vezes a gente faz escolhas e escolhas equivocadas diante daquilo que acontece. Então, por exemplo, eu não escolho brigar no trânsito, né? Eu não escolho brigar com o meu vizinho antes de encarnar. Né? Eu não planejo isso, na verdade, eu escolho quando eu estou aqui. Então, a forma como a gente lida com esses processos é que fazem com que esse peso seja muito maior. E, claro, a gente sabe que a matéria tem relação com isso, né? Tem muita relação com isso tudo, mas eu acho que o Aurélio traz um ponto que é bem interessante, que é falar o que é esse jogo, afinal de contas, né? O que é isso, né? Que eu acho que foi a pergunta que a Ju fez ali ainda há pouco. O que a gente, quando a gente fala desse jogo, do que a gente está falando, né? Então, assim, essa palavra jogo, ela tem relação aqui nesse texto com regras de vida, com diretrizes, a gente pode pensar assim. Né? Então, em vários momentos da história, essa palavra vem ligada a essa coisa de eu ter mestre, alguém que ensina e pessoas que seguem esses ensinamentos, né? E quando Jesus diz assim que o jugo dele é suave, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que basta pequenas coisas, né? Se a gente seguir esse jugo de Jesus, com pequenas coisas a gente já consegue, né? Abrandar esse peso, não precisa nos sobrecarregar a partir daí, né? Então, assim, essa brandura e essa humildade que vem, né? Esse ser brando e humilde de coração, acho que são dois aspectos bem importantes que a gente precisa observar quando a gente cuida, né, disso que está acontecendo, assim, quando a gente começa a buscar essa serenidade, essa calma. Todos nós, no final do ano, a gente acaba estando no estado de exaustão muito grande, né? Então, não é comum a gente passar por momentos de cólera, de raiva, de ansiedade. Quantos vivem momentos de ansiedade no nosso planeta nos dias de hoje? Por várias situações. Porque a gente vive um momento de pandemia, porque a gente teve que mudar muitas coisas, porque a situação planetária nos convida a isso. E o que a gente tem feito com isso? O que a gente tem feito com esses momentos todos? Será que a gente tem buscado essa brandura, essa humildade, esse equilíbrio? Será que a gente tem escolhido o jogo de Jesus? Ou será que a gente tem escolhido o jogo do mundo? E é essa pergunta que a gente faz, né? Se eu não escolho o jogo de Jesus, automaticamente eu sigo e começo a ter ações e atitudes muito ligadas a essa matéria e buscando padrões que não são aqueles que Jesus nos ensinou. E aí, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é 475, que ela faz menção a esse jogo, que diz assim, ó, se a gente, a pergunta fala, pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? É uma pergunta que está falando no momento lá do Livro dos Espíritos, que ele trata sobre a influência dos espíritos desencarnados nas nossas vidas. Mas vamos entender essa pergunta mais genérica, né? Então, vamos pensar nos espíritos encarnados, desencarnados. Será que a gente consegue afastar esses maus espíritos, esses maus pensamentos e nos libertar dessa dominação? E a resposta da espiritualidade sempre é possível, a gente sempre vai conseguir, né? A gente sempre vai ter que buscar subtrair esse jogo, desde que a gente tenha firmeza e que a gente realmente queira. Então, quando Jesus faz esse convite, a gente precisa se perguntar, será que a gente está aceitando esse convite? Será que quando Jesus diz, vinde a mim, a gente só assiste, visualiza que isso está acontecendo e de fato não consegue se colocar nesse processo? São essas perguntas. Então, quando ele diz que o jugo é suave e o fardo é leve, nessa forma de viver que ele propõe a cada um de nós, de fato, o jugo é suave, ele gera consequências, né, dos nossos atos, mas que são leves, não quer dizer que a gente vai viver em harmonia, que a gente não vai ter problemas e que a gente não vai ter que viver aqui na Terra tudo aquilo que a gente planejou e que a gente precisa vivenciar. A questão é como que eu lido com isso? Como que eu lido com situações simples do dia a dia, quando uma pessoa, né, passa por mim no trânsito, faz alguma coisa, como é que eu faço, né? Como é que eu lido com essa situação? Será que eu escolho
essa proposta de Jesus, né? Buscar o ser brando, o ser tranquilo, o equilíbrio, para que eu possa tomar essas ações, né? É um baita de um convite para o final de ano, né, gente? É um baita de um desafio, assim, pensar nisso. E porque a gente sabe que a gente está cansado e a gente cansa, né? A gente traz junto de nós essas sobrecargas, a gente vai carregando muitas coisas. Enfim, vamos lá. Júlia, diz aí alguma coisa. É que é tentador, né? Isso a gente seguir a matéria. Aí, na hora do trânsito, quando alguém corta a nossa frente, a primeira reação nossa é reclamar e ficar irritado, sim. E parece que aquilo vai ser a necessidade daquele momento, né? Não, mas se eu reclamar, fica melhor, eu preciso botar para fora. E na hora pode ser que até alivie mesmo, pode ser, mas e depois? Né? Um minuto depois, 5 minutos depois, a gente já se sente mal, né, Elisa? Já fica assim, ai, putz, me desequilibrei, por que eu fui fazer isso? Então, esse jugo de Jesus e o do mundo às vezes vai até nos agradar ali, na hora, naquele momento, mas o de Jesus é para a eternidade, é a longo prazo. A gente tem que ter essa visão como espírito imortal, que é o convite da doutrina espírita, né? E aí, no meio da sua fala, me veio em mente que conviver com Jesus, eu não digo conviver lá os discípulos, mas nós hoje em dia, né? Não basta conviver com Jesus, a gente tem que vivenciar aquilo que ele traz, a proposta dele. E será que a gente está fazendo isso? Observando tudo isso que tu trouxe, né, Elisa? E daí eu lembrei de Judas. Judas conviveu com Jesus. E ele ainda conviveu ali, né, face a face com Jesus. Mas ele não vivenciou os ensinos de Jesus. Então ele sucumbiu a esse jugo. O jugo pesado, o jugo do mundo, o jugo da matéria. E a gente também faz isso hoje. É normal, né? A gente não pode esperar que a gente não vá fazer isso. Mas vamos trocar um pouquinho. Num dia a gente não sucumbe. No outro a gente sucumbe. Vamos ter esse olhar, né, de não só conviver com Cristo, mas vivenciar todos os dias. E, Elisa, não sei para ti. Para mim, o mais difícil é nas coisas pequenininhas que se repetem todos os dias. Às vezes, naquela prova maior, naquela situação mais difícil, até, né, tá bom, chama atenção, a gente vai, né? Mas no dia a dia, eu sucumbo ao jugo da matéria. Muito fácil, às vezes. Não sei como é que é com Elisa. Eu acho que é isso mesmo, né, Ju? É bem por aí, assim. E outra coisa que a gente precisa observar, né, desse cuidado, de fato, é o quanto que a gente vai gerando sobrecarga para a gente mesmo. Tem uma fala de André Luiz, que vem lá do livro Respostas da Vida, que eu acho que nos ajuda a entender um pouquinho isso, onde ele vai falar assim, né, a gente vive o seguinte dilema: a gente não vive sozinho, a gente vive em sociedade e a gente precisa olhar para o outro. Não tem como eu viver sozinho e não olhar para o outro. A questão é, até quanto eu vou olhar para esse outro de forma que o jugo dele, que ele vive, não se torne o meu peso. E aí o André Luiz começa a chamar a atenção da gente nisso, né? Porque muitas vezes a gente traz a nossa sobrecarga e a do outro também junto de nós. Como se nós fôssemos responsáveis por todo um processo. Isso acontece muito na família, acontece muito nessas relações de mãe, filhos, e, enfim, no trabalho, seja como for, porque a gente sabe que a gente precisa ajudar. Né? Então vamos lá, a gente começa a pensar, é difícil, mas eu preciso ajudar o outro. E aí muitas vezes a gente se pega trazendo para a gente mesmo aquilo que é do outro. E olha o cuidado que a gente precisa tomar. E aí o André Luiz fala assim, né? De que a gente não se culpe quando a gente pensar nas hostilidades do mundo, nas aflições que surgem, nos erros das pessoas queridas, na desorientação de algum parente, nos críticos, na angústia que assombra o coração de tanta gente, né? No desespero que a gente percebe no outro, nas ingratidões, porque mesmo que a gente observe tudo isso, a gente não pode julgar que a gente precisa socorrer todo mundo e melhorar tudo a partir das nossas ações. Ao contrário, a gente vai observar isso sim, mas
no sentido de auxiliar esse próximo, muitas vezes só com a nossa prece, só com o nosso pensamento, né? Porque se a gente ainda não está preparado para não se envolver nesse processo do outro, às vezes o nosso auxílio só atrapalha, né? Então, em prol de uma prática de caridade que parece que a gente vai fazer, a gente se sobrecarrega mais ainda. E aí o André Luiz chama atenção para esse cansaço emocional, né? De que a gente precisa observar isso com bastante atenção e refletir, auxiliar o outro nessa reflexão, para que a gente não traga para a gente, além de tudo aquilo que a gente já traz, né, normalmente, o problema que não é nosso, né, que é do outro. E nem por isso a gente vai se sentir ruim por achar que não está ajudando. Ao contrário, muitas vezes eu estou ajudando muito mais do que se eu me envolvo emocionalmente naquilo e não consigo ter esse olhar de fora e auxiliar o meu, né, aquele meu companheiro de jornada naquilo que naquele momento ele precisa. É porque Jesus não diz pra gente não vai ter sofrimento. Ele não fala isso, né? Ele não diz, olha, vai pra lá, fica tranquilo que tá tudo bem, que não vai acontecer nada. Não, ele diz assim, eu tô aqui, né? Então, assim, a gente sabe que a gente vai ter que aprender, mas se tu precisar, olha pra mim, eu tô aqui contigo, né? Então é mais ou menos por aí. Elisa, quantas vezes a gente se depara com uma situação de que ou a gente não concorda com uma atitude de alguém que a gente ama muito, ou a gente quer mudar aquilo, seja uma doença do corpo físico, não importa. E a gente não tem como, não tá nas nossas mãos mudar e muitas vezes nem conseguir aliviar muito aquilo. E daí, sobre isso, se eu fizer coisa, mas será que eu não posso fazer isso? Não consegue. Mas a proposta de Jesus, né, do amor. Elisa, tu alguma vez se sobrecarregada por dando muito amor para alguém, dando atenção, carinho, sorriso, fazendo companhia para alguém? Isso não sobrecarrega alguém. A gente ganha com isso, a gente sai mais alegre. Então a gente vai conseguir ali diminuir o fardo da outra pessoa, mas dar carinho, atenção, distrair, independente de conseguir mudar. Não. Isso vai tornar um pouco mais leve, sim. É uma consequência, né, das nossas atitudes. Tem uns comentários aqui que eu queria ler. Ele, primeiro da Suzana, foi um pouquinho mais. A Suzana disse que cada um de nós vive o que é necessário para progredir. Jesus está conosco, mas não vai retirar as nossas provas. O jugo leve é a compreensão que Jesus nos executou de como vivenciamos nossas dificuldades. Logo em seguida, o Aurélio comentou que todas as bagagens necessárias que a gente traz, a gente só reconhece quando passadas pelos filtros do amor e da caridade. E daí, o orgulho, todas as derivações dessas duas são âncoras evolutivas que afastamos inutilmente. É bem isso. Quantas âncoras a gente tem aqui, tudo mais pesado, tudo mais difícil, só cabe a nós retirar. Porque os espíritos amigos também, Jesus, além de Jesus, estão o tempo inteiro do nosso lado, incentivando a gente lá plantas, dando apoio, dando tudo que a gente precisa. Então, muitas vezes, só basta a gente ter essa força de vontade, esse ânimo ali. Falta muitas vezes. É difícil. Faz parte, mas Jesus está aí. Elisa, para dar esse ânimo. Às vezes a gente cansa, mas volta quando lê Jesus, quando estuda sobre Jesus. E aí a Fábio disse bem isso, que quando pensa em Jesus, o coração dela se ilumina. Às vezes a gente não é nem... Eu falei estudar Jesus, né? Ler sobre Jesus, mas às vezes um pensamentozinho. Só lembrar de Jesus, o sorriso dele, pronto. Já deixou tudo mais leve. A Rose, a sobrecarga que ela pega, é incrível. A gente tem que parar o automático e orar, agradecer, olhar para as pessoas que estão do nosso lado. E realmente tem muita coisa que a gente faz no automático, né? Tem muita coisa. Ainda mais no final do ano, né, Elisa? Que tá todo mundo cheio de tarefa para finalizar. A gente já vai no automático. Deixa eu ver, teve mais comentários. Hoje o povo está comentando bastante. Então, eu lembrei da música, deixa eu só pegar uma deixa aí. A Fábio falou do Jesus, tem aquela música que fala quando pensa em Jesus, né? Claro que eu não vou cantar, mas tem uma música que traz uma letra que é muito legal, assim. E vai continuar, mas deixa eu só pegar outro gancho. O seu França fez uma pergunta ali, fez um comentário, não sei se tu já chegou nele,
mas ele vai falar sobre o momento atual, né, do mundo, sobretudo no Brasil, expressa um sentimento de aflição, de fato, como podemos avaliar esse jugo? A gente sabe que é difícil, é um grande desafio, né, França, todos nós sabemos, e como que a gente vai... na verdade, eu nem diria avaliar, eu diria muito mais aliviar, né? Talvez o nosso papel de ter esse conhecimento, de sermos espíritas, de acreditarmos em Jesus, seja exatamente de fazer um movimento contrário. Porque muitas vezes, aquilo que eu falei lá no início, a gente nada contra a correnteza. Então, assim, por que a gente não vai junto? No sentido de deixar-nos levar, não pela aflição, mas ao contrário, né? Hoje eu ainda falei para uma pessoa à tarde, disse assim, para tudo e faz uma prece. Porque assim, ó, do jeito que tá, a pessoa ia ficar a tarde inteira fazendo um negócio que não ia render e que não ia dar certo, e se não parasse 5 minutos e fizesse uma prece, talvez ia perder um tempão, ia ficar nessa aflição e não ia sair do lugar. Então, assim, qual é o nosso papel como cristãos, acreditando nisso que Jesus nos traz? Nesses momentos, eu acho que é de se colocar à disposição da espiritualidade para o auxílio, porque em outros momentos a gente também não vai estar bem, e se a gente tiver alguém próximo de nós que se faz e que se coloca nessa posição, a gente vai mudando aos pouquinhos, né? Esse processo todo, essa né, atmosfera toda pesada que muitas vezes a gente tem vivenciado nos últimos tempos. Porque sim, foi um ano difícil, mas como diz, o Emmanuel traz uma fala muito disso, né? De que as nossas lentes e o nosso olhar para esse problema tem que ter, que é o que o Aurélio trouxe, tem que ter o filtro desse amor, né, dessa brandura, dessa humildade. Senão fica muito pesado. Senão é um fardo muito gigante. E aí a gente entra naquela de que a gente não vai dar conta. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. E aí a gente percebe as pessoas no nosso entorno fazendo esse mesmo movimento e parece que não tem fim, né? Parece que a gente cai num buraco e aí não consegue mais sair. Quando, na verdade, a gente pode, né, juntos evitar que isso aconteça. Juntos buscar. Então, assim, ó, gente, quando a aflição bate, é um exercício assim, gigante, para e faz uma prece, mentaliza. Eu não preciso, né? Até dirigindo a gente pode fazer isso, até seja onde for, a gente consegue auxiliar a espiritualidade. Né? Cantando a gente auxilia a espiritualidade, né? Elevando os nossos pensamentos nesse sentido. Quantos espíritos têm sido auxiliados nos nossos trabalhos, nas casas espíritas, mas especialmente nos momentos em que a gente se coloca à disposição para esse auxílio, no sentido de realmente nos doarmos. Né? E aí vem a coisa do descanso, né? Do cansaço, que também fala um pouquinho ali nesse texto, né? A Júlia já comentou há pouco. Se a gente, por exemplo, a gente está muito cansado de uma semana difícil, e aí a gente vai lá sábado no trabalho com moradores de rua, por exemplo, ou em qualquer trabalho de caridade que envolva essa nossa presença física. A sensação que a gente tem enquanto a gente está fazendo aquilo é que a gente não cansa. Vocês já perceberam isso? Parece que a gente se inunda de uma energia que eu não sei de onde que vem e a gente consegue fazer tanta coisa, a gente consegue produzir tanto e a gente nem se percebe. Então, assim, quando Jesus nos convida muitas vezes ao descanso, não é o descanso do ficar parado, olhando as coisas acontecerem e deixarem a vida me levar, né? Ao contrário, é o descanso de se colocar à disposição do meu próximo, da maneira como for. Mas ali a gente começa a perceber o quanto a gente se perde nessa coisa da matéria e muitas vezes diz, não vou porque eu estou muito cansado. A minha semana foi muito difícil, eu não vou conseguir. Mas aí é a hora de ir. Aí é a hora de fazer diferente. Né? Aí é a hora de buscar essas diferenças aí. Tem mais comentário, né, Ju? Tá quase na hora e tem mais comentário. Eu resumo bem os comentários do pessoal. Eu tinha parado bem no comentário do seu França mesmo. Mas, Elisa, se a gente ganha essa energia toda vez que a gente se coloca à disposição do bem, por que a gente não faz mais? A gente já tem tanta energia a mais, né, Elisa? E ser tão mais dispostos. Mas é isso. Obrigada a todo mundo que comentou aqui. A Elisa deu um resumão aqui no final, até de uns outros comentários que estavam sendo feitos aqui, até inclusive pela Larissa. Obrigada pela participação de vocês. É bem importante esses comentários, vocês perceberam, né? Foi guiando aqui a nossa conversa. Isso é muito rico. Hoje a gente falou sobre o jugo leve.
que já deu uma calentada aqui no nosso coração no final do ano. E aí esse capítulo, que é o 6, que é o Cristo Consolador, vai ter mais 2 temas, que é o Consolador Prometido, que é um tema muito legal também. E depois vem uma parte que é a Instrução dos Espíritos, que vai falar sobre o advento do Espírito de verdade. Gente, são 2 itens, não percam, falando sério. Eu sei que eu sempre falo isso, mas agora eu juro que é verdade. É maravilhoso, é muito legal, né, Elis? Esse capítulo todo, ele é muito consolador mesmo, assim, dá um... Ele é pequenininho, mas a sensação que a gente tem é Jesus dizendo assim, calma, calma, eu vou falar de outras coisas ainda, mas agora eu quero dizer que eu tô aqui perto de vocês. É bem isso. Isso é muito bom, gente. Para encerrar, então, tu falou da música, a Paty comentou aqui da música. Eu não sei se eu peguei a música certa. Talvez o Google tenha me ajudado aqui, acho que é essa. Mas se não for, é uma música bonita também. Eu também não vou cantar, Elisa, mas eu vou usar ela como a nossa prece final. Gente, essa música que a Elisa falou sobre Jesus, eu não sei se foi essa, espero que seja, mas é uma música muito bonita. Eu vou ler ela aqui para vocês e daí a gente faz o nosso encerramento. Pode ser? Então vamos lá. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto esta luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol, quase grito de tanta felicidade. E o meu sorriso não demora a despontar quando penso em Jesus, só quero amar. É com essas vibrações, com esses sentimentos de gratidão a Jesus, que encerramos o Evangelho de hoje e que possamos, nos momentos de cansaço, dificuldades, lembrar de Jesus sorrindo para nós, com seus braços bem abertos, a nos acompanhar e nos guiar. Que assim seja. Elisa, obrigada por ter topado o nosso convite. Obrigada, pessoal, que deixou um monte de comentários. E ano que vem, Elisa, esse ano não, porque o ano está acabando, mas ano que vem estaremos aqui de volta com você, com certeza. Bora trabalhar. Bora trabalhar, né, gente? Obrigada, Elisa, e boa semana. Tchau. Tchau, tchau.